Olá, povo da internet, começando mais um programa Argumento, mais uma vez com o Luiz e Juliana. E Juliana acabou de espirrar pra estragar a nossa entrada. Fala, Juliana. Olá, pessoal. Você tá bem? Tô me recuperando. Certo. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar da questão dos super salários do judiciário, que são aqueles salários que excedem o teto constitucional dos proventos dos ministros do STF. Isso está sendo uma polêmica muito grande e a gente vai explicar depois da vinheta, mas parece que é uma contra-reação. O Congresso está fazendo isso para tentar inibir a Operação Lava Jato e outras demandas encabeçadas pelo Ministério Público Federal. Então, se você gosta desse tema, não sai daí que depois da vinheta a gente volta. Bom, vamos começar o programa de hoje, como eu disse, sobre super salários. É uma longa história, eu vou tentar resumir para vocês essa história, né? Tudo começa com a constatação mesmo que existem muitos servidores, não só juízes, mas muitos servidores. A gente vai falar hoje só sobre o judiciário, o que não impede a gente fazer outros programas falando de outros super salários. Mas existem muitos juízes que ganham acima do teto constitucional, que a gente vai ver o que é isso, e ganham o provento deles mais uma série de extras, o que constitui o que está se chamando de super salários. O que é que aconteceu? Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, ele criou uma comissão para estudar, investigar esses super salários. E a senadora Cátia Abreu, que foi nomeada presidente dessa comissão, ela já começou polemizando ao sugerir ao ministro Luiz Fux que ele abandonasse aquela liminar que ele concedeu lá em 2015, dizendo que os juízes poderiam acumular, além dos subsídios, além do seu provento, uma série de outras indenizações e vantagens que não entrariam na contabilização do salário, o que gera, na prática, um super salário. As associações de magistrados criticaram muito pesadamente Renan Calheiros, argumentando inclusive que em 2011 o próprio Senado entrou no TRF e ajuizou uma ação no TRF para permitir que os seus servidores pudessem ter esses super salários. Ela argumenta que não é só os magistrados que têm esses super salários e argumenta também que Renan Calheiros, que hoje já é réu no Supremo Tribunal Federal, ele está fazendo isso para tentar frear a Operação Lava Jato e todas essas outras ações em curso contra membros do Poder Legislativo, membros da classe política. Mas, como vocês podem ver, não tem bobo nisso aí, nem os membros do Judiciário são bobos, eles se pintam como os grandes antros da moralização, né? A própria associação, corporativismo, mas não são bobos, assim como os membros do Legislativo não são bobos. Tanto os juízes não são bobos que a Gazeta do Povo, um jornal lá do Paraná, quando começou a investigar os juízes e denunciar esses super salários, eles foram frutos, deixa eu ver, mais de 48 processos. Em menos de 3 meses eles foram convocados para 25 audiências. Esses processos estão suspensos por ordem da ministra Rosa Weber, porque isso evidentemente é um abuso de autoridade daquilo que a gente chamava atenção lá no programa sobre as 10 medidas contra a corrupção. A censura da toga, né? A censura da toga, né? O próprio MPF disse que se não passasse as 10 medidas da corrupção, como a gente viu, eles não brincariam mais do jogo, né? Eles renunciaram, coisa que não se pode fazer. Então, pessoal, isso não tem bobo nessa história. É um conflito entre várias instituições de modo que a gente nunca viu tão explícito no Brasil. E pra gente que analisa esse cenário, fica um negócio gostoso de se analisar também. Novidade tem todo dia. Novidade tem todo dia. Pauta pro programa não vai faltar. Então, o primeiro ponto que a gente tem que analisar é como isso funciona. Juliana, que história é essa de teto constitucional? Onde está previsto e o que é isso, esse teto constitucional?
Pois é, pessoal, o teto, ele está previsto no artigo 37 da Constituição, inicialmente, né, em um capítulo que fala da administração pública, e esse teto, ele é estabelecido como o equivalente à remuneração dos ministros do STF, né, e aí esse teto máximo de remuneração dos limites do STF, ele é aplicado para todos os outros poderes. E como se não bastasse, ele também é previsto no artigo 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E o interessante é que nesse artigo, o artigo vai dizer o seguinte, que os vencimentos, a remuneração e as vantagens e adicionais de qualquer natureza que sejam recebidos em valor superior ao teto, eles deveriam ser de imediato abolidos, né? Eles deveriam ser extintos e retirados da remuneração do servidor, não cabendo sequer a alegação de direito adquirido. Né? E o que é preciso dizer é que há um efeito cascata, né? Então, quando há um aumento do salário do provento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, há um aumento proporcional dos desembargadores, de prefeitos, procuradores, etc, etc. Então, há uma vinculação entre o salário dos ministros do Supremo e os salários dos demais membros de vários poderes da República, né? Agora, o que é que não entra nesse provento, Luiz? Porque tem um subsídio, mas tem várias coisas que não entram para a contabilização desse subsídio. Inclusive, várias dessas coisas não entram nem no portal da transparência, né? Isso. Tem o próprio Conselho Nacional de Justiça, né, logo quando foi criado, que era muito forte e que tinha uma corregedora com uma mão bem pesada, né? A Eliana Calmon. Então teve as resoluções 13 e 14 lá de 2006, então já começou fazendo um descritivo desse, que a princípio não tem nada muito estranho em termos de conteúdo da própria norma, né? Então, além do que é recebido a título de provento e que aparece como remuneração de uma forma geral, né, vencimentos, os proventos, os subsídios, que faz a remuneração de uma forma geral, existem os elementos de indenização, que aí, lá no caso, as resoluções 13 e 14 colocam como as exceções. E aí eu vou ler aqui para vocês o que está na resolução do artigo 8º da resolução 13 do CNJ. Então, ficam excluídas os elementos, os valores, né, de caráter indenizatório. Aí aparece auxílio de custo, né, de mudança, transporte, auxílio moradia, diárias, auxílio funeral, né, que eu acho que deve ser muito pouco usado, né, para determinadas figuras, né, indenização de transporte, né, outras parcelas de indenizatórias previstas na LOMAN e os gastos de caráter permanente são os que aparecem a título de planos de previdência, né, e remuneração decorrente do exercício de magistério, né? Que nesse caso, né, a Constituição fala de uma, né? Só que tem juiz, né, que dá aula em meio mundo de campo. É verdade. E os valores de caráter eventual ou temporário. Aí aparece o auxílio pré-escolar, né, para os filhos, benefício de assistência médico-social, né? Em alguns cantos paga-se até remédio, né, que não está na lista do SUS, né, determinados TJ. Gratificação por função eleitoral, gratificação por magistério de aula no âmbito do poder público, né? E bolsa de estudo de caráter remuneratório. Então esses aqui estão fora do teto. E é justamente o que popularmente foi chamado os penduricalhos, né? Então os grandes valores que têm feito os super salários serem super salários são justamente esses elementos de caráter indenizatório, né? E não são poucos, não estou falando nem em quantidade, mas no valor mesmo. Isso. Por exemplo, se a gente pensa em um auxílio moradia, se eu não me engano, o auxílio moradia é 4.300 R$5.000, dependendo do TJ. Dependendo do estado. E o auxílio moradia, eu fiz um vídeo muito antigo no canal sobre o auxílio moradia e lá eu já chamava atenção que para a gente identificar qual é a origem histórica desse instituto. A origem histórica desse instituto é auxiliar o juiz, ou não o desembargador, mas principalmente o juiz em início de carreira, não que ele ganhe pouco no início de carreira, mas que ele esteja no interior e que no interior não tem uma casa oficial, sei lá, então para propiciar essa relação. O que é que acontece hoje? Juízes com um apartamento próprio, às vezes juízes que são casados com outros juízes,
E os dois recebem auxílio moradia, moram na capital, E então uma e que não comarca é muito pouco. próxima da outra, às vezes. Uma comarca muito próxima da outra não é pouco. Outra coisa, auxílio creche, se eu não me engano no TJRJ tem um auxílio creche que chega a R$ 900 por cada filho, se não for mais. Eu acho que é esse o valor. Então, além da questão, digamos, moral, né, porque já são servidores de alta cúpula, né, que já ganham um salário suficiente para se manter, né? E ainda tem todos esses penduricalhos que o grande argumento da gente é que esses penduricalhos estão contrariando a Constituição, né? Porque no final das contas faz com que esses juízes eles passem muito do teto. A notícia de juízes que ganham R$ 100 mil, R$ 200 mil por mês. Eu acho que nesse caso R$ 200 mil são mais desembargadores que ganham este valor. Quando o teto é 39, 37, né? Eu vou colocar aí embaixo do vídeo, Atualmente, né? deve estar aparecendo o que é o teto hoje. Eu acho que é 34, 37. Então isso é muito superior a uma classe que já tem uma série de privilégios, né? E a própria justificativa teórica, né, no caso do auxílio moradia, era justamente essa parte positiva de manter o magistrado na sua comarca, né? Não fazer com que ele transite para fora da sua comarca, né, que deixe, a princípio, o juízo, né, sem uma presença física dele, né, para medidas imediatas, né? O que, no caso das regiões metropolitanas das nossas cidades, aquelas que Estão reúnem um muito próximas, conjunto de cidades, muitas vezes o juiz trabalha numa comarca e mora e reside na outra. Então ele perde o efeito, esse instituto, e vira como muitos juízes estão argumentando. Se vocês forem no YouTube, tem muitas declarações de juízes e presidentes de associações de magistrados que o ponto do auxílio moradia é que o auxílio moradia veio para substituir a falta de atualização do provento dos magistrados, né? Inclusive rolou um áudio na internet. Vocês procurem no site O Antagonista. Eu não sei nem se eu vou deixar aqui na descrição, link, né? a descrição, porque aí eu vou estar propagando, ainda é qualificado o crime, mas tem nesse site O Antagonista, tem um áudio de um promotor de justiça, ou um procurador de justiça, que ele fala, inclusive, em se não passar o auxílio moradia, a gente substituir por um auxílio saúde que compensa esse auxílio moradia, e é basicamente nessa ideia de que juízes, né, os juízes não estão tendo atualizados seus salários, então vem esses auxílios para compensar essa falta de atualização. Não pode nem dizer que é um aumento indireto, né? Isso aí já é um ato fraudulento, né? Aí você fala disso em um país que alimentação, saúde é direito social e que a maioria da população não tem. E a moradia também, um programa de habitação sério. E um salário né? mínimo é de R$880, né? Quando o próprio Diese diz que deveria ser pelo menos R$4 mil, né? E é só o valor do auxílio moradia. Então os direitos sociais são para quem, né? Aí o juiz pode dizer que está ganhando um salário mínimo, né? É verdade. O salário mínimo que deveria ser, o DVC, né? Veja, e a gente foi atrás e a gente pegou uma pesquisa feita pelo jornal O Globo, em que ele fala que 3 em cada 4 magistrados recebem remuneração acima do teto. Eu vou colocar o quadro geral para vocês terem uma ideia, né? No nosso estado aqui, Pernambuco, Eu fiquei até surpreso. Ficamos supremos ficamos supremos. Quer virar ministro, Foi uma surpresa tão grande, né? Ficamos surpresos porque em Pernambuco é um dos mais baixos. Pernambuco e o Bahia. mais baixo, né? Junto com a Bahia. Junto com a Bahia é o mais baixo. Abaixo dos 15%. Mas veja que em todos os estados têm porcentagem acima. E tem estados como no Distrito Federal, que é 99,74% dos juízes ganham acima, ou seja, todos os juízes praticamente ganham acima do teto. Minas Gerais praticamente todos. Mato Grosso, Rio de Janeiro. Então vocês podem ver essa tabela, podem até pausar o vídeo,
Eu vou deixar até na descrição desse vídeo o link para essa pesquisa do Globo, e que mostra que é um problema real, né? E que gera muito custo para o Estado e ofende flagrantemente a Constituição, né? E muitos desses juízes e até promotores, membros do Ministério Público, são aqueles que arvoram para si a questão do combate à corrupção. E isso é uma forma de burla, não é corrupção como estão previstos, ativa e passiva, como está previsto no Código Penal, mas isso é uma forma de burla da Constituição. Então eu não vejo como muita moral, porque eles têm essa postura de estar acima do bem e do mal e que eu vou combater a corrupção. Não vejo muita moral nisso, né? E não é uma forma de burla, porque o próprio STF diz que não é, né? Porque já houve várias ações questionando os famosos penduricalhos, né? No Supremo. Isso já está sendo questionado em ações. E não é nenhuma novidade, né? Porque o Legislativo adorava um auxílio paletó, né? É verdade. Aí tem chegava o parlamentar, né, para fechar aquele mandato tampão, né, porque não sai para ser secretário, às vezes ficava ali 2, 3 meses e recebia o seu auxílio paletó. É verdade. Fora uma série de outras práticas, fora uma série de outros privilégios. O nosso ponto, e eu quero deixar claro aqui, o nosso ponto é que a Constituição estabelece um teto e está-se, na prática, passando esse teto, né? Ou seja, muitos dos juízes estão incorrendo em inconstitucionalidade, né? Isso. E mais do que isso, né? Gerando fraude orçamentária, né? Porque esses elementos que são de indenização, diária, alimentação, veículo, combustível, que precisa tudinho, então muitas dessas, né? Quando não já tem um serviço prestado diretamente, né? Quando não tem desembargador, que já tem o carro, tem o segurança, tem o motorista, né? E as esposas usam, né? E outro sujeito da família também usa, né? Fica o carro à disposição deles. Quando não tem, termina sendo utilizado para justamente entrar nesses elementos indenizatórios, né? Que em tese deveriam ser comprovados, né? E efetivamente, né, haver o ressarcimento. Porque se fala de indenização, deve ter o ressarcimento. Então, porque houve o gasto anterior, né? E aí, de repente, a comprovação vinculando que estava, né, a prestação de sua função, né, pública, né? Estava no horário público, né? Também, né? E a gente também foi ver, né, Juliana, foi publicado um livro, né, que é Um País Sem Excelências e Mordomias. Fala um pouco desse livro aí pra gente. Esse livro ele foi publicado em 2014 e a jornalista conta a experiência que ela tem na Suécia com relação a todos os ocupantes dos poderes, né, dos cargos dos poderes públicos. E aí ela começa a relatar como é que vivem esses ocupantes de cargos e faz uma comparação com o Brasil também. É um livro bem interessante. No que diz respeito especificamente ao judiciário, aí ela mostra lá que o juiz ele vai de bicicleta trabalhar, ele não tem auxílio moradia, ele não tem nenhum tipo de privilégio e eles mesmos afirmam que isso aí é para dar uma ideia de viver mais próximo do povo, do homem comum, da sociedade. E então, quando ela compara com o Supremo especificamente, aí ela percebe que a diferença é imensa, né? Ela fala que eles têm secretária particular, carro à disposição, nós sabemos também disso, os auxílios para viagem também. E aí ela também cita as resoluções que, por exemplo, trata de viagem. Isso é regulamentado, daria a entender, como o Luiz falou, que esse ressarcimento seria quando tivesse uma necessidade de pagar diárias, de pagar custos de viagem. E aí ela faz uma comparação desses valores gastos e com o que foi divulgado quando saiu o portal da transparência. Que, na verdade, havia uma série de viagens não comprovadas com relação à finalidade dos ministros, né? Que não é próprio da função. E às vezes já, né, o ministro ele é convidado para dar uma palestra, tudinho, vem tudo pago pelo sujeito que convida, né, pela pessoa jurídica, tudinho, e ainda recebia, né, diária, tudinho, uma passagem. E tem um momento no livro que ela entrevista os ministros de lá, e aí os ministros dizem, olha, isso aqui não seria nem possível, pensar nisso. Teve uma ocupante de um cargo público que perdeu a posição que ocupava lá o cargo, porque comprou no cartão corporativo chocolate, ficou conhecido até como... E fraldas, foi. E isso foi um escândalo na população. Então eles dizem que uma situação dessa do Brasil seria inimaginável lá na Suécia. Isso você está falando só dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quando, como muitas pessoas que assistem nosso programa não são juristas,
Na verdade, o grande problema hoje, o grande gargalo, não são em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal, são os ministros estaduais, né, de cortes estaduais, que ganham muito mais, inclusive, do que os ministros... Do que o próprio Supremo, do que o próprio Supremo do Tribunal Federal. E isso, se a gente analisar a questão do corporativismo, talvez o Supremo encabece essa discussão justamente porque não é do dele, né? Ele tem até se mostrado favorável, né, em algumas entrevistas, a essa redução, né? É verdade. E isso tem tudo a ver para a gente costurar a própria linha de pensamento que a gente trava aqui no programa Argumento, da relação entre austeridade fiscal, PEC 241 e os supersalários, né? Se bem que os supersalários, é preciso considerar que, primeiro, os supersalários não são eles que causam rombo do orçamento, é preciso dizer, porque para a população... milhões parece muito, mas para um orçamento de 1 trilhão, milhões não necessariamente se perde no meio. Mas para a questão do exemplo, né, se o juiz é aquele que aplica as leis, ou que o Supremo é o que faz a salvaguarda da Constituição, o guardião da Constituição, esses profissionais são os primeiros a terem que dar o exemplo de obediência à Constituição, né? E não é o que acontece, né, com essa questão dos supersalários. E quando a gente fala da própria ideia de desigualdade social, né? A gente fala do Brasil enquanto um país de desigualdade social e fica muito nesse discurso da fala, né, do impacto. Mas quando você começa a trazer elementos, né, e você compara, por exemplo, mesmo o teto do ministro, né, lá seus 30, quase 40 mil reais, e vai para o salário mínimo, 880. E quando a gente vai para o INSS, que paga 85, 90% das pessoas que são pagas pelo INSS recebem salário mínimo. Então, como é que você pode dizer que o Instituto de Previdência, né, é o melhor exemplo, né, de como essa discrepância, essa desigualdade social funciona? Então, as altas autoridades estão mais de 10 vezes, né, no salário. Eu fico até imaginando essa coitada dessa pesquisadora, né? Vai até a Suécia, constata uma situação dessa, né? Fala, porque provavelmente eles não acreditaram no primeiro momento, né? Verdade. E disse, olha, se tem estudo no Brasil, então acho que eu quero ser juiz no Brasil, né? Mas se bem que eles têm outras vantagens, né? Compensa até o frio que eles enfrentam lá. Isso tem tudo a ver também, você falou da questão da desigualdade social, que é uma das nossas grandes pautas aqui no programa Argumento. Houve um estudo do IPEA, porque a gente tem essa mania de citar estudos consolidados, diferente de outros canais que tem por aí, que ficam no blá blá blá. Um estudo do IPEA mostrou que as profissões jurídicas são as profissões melhor remuneradas, só perde para as de engenharia, mas as profissões jurídicas são as que são melhor remuneradas. Elas têm uma média de R$ 4.800 por cabeça, né? Então, quando a gente vai soma isso com essa alta valorização da profissão jurídica, soma com super salário, soma com austeridade, soma com PEC 241, que só os pobres vão pagar, né? E a gente mantém os super salários de lado, que não é só o judiciário que tem super salários, e os pobres que têm que pagar a conta do Brasil, fica, além da conta não fechar, do ponto de vista da moral, que é muito do que promotores e juízes alegam, né? Eles são os bastiões da moral, fica muito complicado, né? E aí tem que levar em consideração nesse texto, nessa pesquisa do IPEA, que as engenharias sempre vivem uma sazonalidade, né? Então, antes mesmo da recessão, do problema econômico do país, da recessão se instalar, então você tinha menino saindo, né, menina saindo do curso de engenharia ganhando 10 mil reais, 10, 15 mil reais, e a turma brigando, porque estava faltando engenheiro na praça. Hoje o pessoal já voltou para ganhar um salário mínimo, ou então o valor de 1.500, 1.500 e pouco, né? Então você tem essa discrepância, né? Tem essa sazonalidade, o pessoal de TI também sofre muito essa sazonalidade. A questão que a gente tem que analisar é qual é a proposta. Primeiro tem que fazer uma auditoria mesmo, para identificar esses penduricalhos que estão acima da Constituição. Porque a ideia do subsídio, que é aquele provento único, é justamente para isso. O salário é bom e é para dar conta de tudo que você necessita, né? E
eu não quero nem entrar por essa área, mas muito se argumenta, não é porque é uma profissão muito perigosa. Professor de escola pública é perigoso, policial é perigoso. É uma profissão que tem muita tentação. Eu já vi esse negócio. Socorrista do SAMU, né? Não, tem muita tentação, porque o juiz ele tem que ter uma imparcialidade, ele não pode estar sujeito às suscetibilidades. Estou falando de corrupção, ele não pode estar sujeito à corrupção. Então você vai cortar isso com salário? Então, até a investigação social, dessa fase de investigação... Se todo o problema do corrupto for o salário, né? Fica complicado. Então, a proposta é cortar, que inclusive é da senadora, cortar esse efeito cascata. Cortar esse efeito automático. Aumenta ministro do Supremo, aumenta todas as outras carreiras automaticamente. A proposta é uma proposta de emenda constitucional para modificar isso e para analisar a situação do país. Será que é viável um aumento agora do subsídio ou não, né? Se é momento de apertar o cinto, tem que apertar Porque o cinto veja, todo mundo, né? talvez algumas pessoas não estejam entendendo ainda, mas veja que os ministros do Supremo Tribunal Federal são os que menos se usufruem disso. Então, toda a estrutura abaixo, é essa estrutura que está sendo problemática quanto aos supersalários. Aí a gente está aumentando automaticamente o salário dessas figuras quando se aumenta o do Supremo. Teria que se cortar isso, porque aqui abaixo já tem muitos supersalários. A ideia era cortar esse efeito cascata, cortar esse aumento automático e ir na Assembleia Legislativa dos Estados para decidir se vão ter aumento do subsídio ou não, tendo em vista a situação atual da economia. Pela situação atual da economia, a gente não faz PEC 241, que agora é PEC 55, porque a gente vai aumentar automaticamente o salário. O Temer, na austeridade, ele dá um aumento para o judiciário e faz a PEC 241, né? Ele não é bobo nem nada, né? Ele sabe com quem mexe. É mais fácil tirar o dinheiro da educação e da saúde de quem não é juiz, né? É verdade. Agora, quem é contra isso? Evidentemente, as associações de magistrados, né? O grande argumento das associações é que devemos investigar todos e não só os magistrados. Concordo que devemos investigar todos, mas por que a gente não pode começar com os magistrados? Não é? A própria ADIM, né, que atacou o artigo 2º da resolução, era justamente para gerar essa igualdade entre o desembargador federal e os desembargadores estaduais, né, e tirar essa diferença percentual. Então é isso, né? O que a gente quis mostrar nesse programa é que é uma flagrante inconstitucionalidade justamente por aqueles que teriam o objetivo ou função de serem os guardiões bom jeitinho brasileiro, da né? Constituição. A turma pegou, né, essa partezinha de exceção, saiu botando jeitinho brasileiro e botou tudo, né? É verdade. Desde mudança, transporte, só não bota vale transporte, mas entra vai tudo. Então é algo que o programa Argumento está de olho, é algo que a gente vai acompanhar, a gente pode fazer outros programas sobre os supersalários de outros órgãos, né, de outras carreiras jurídicas, mas a gente quis fazer esse programa para combinar muito com o programa como 10 medidas contra a corrupção, que são... como a gente falou, a gente nunca viu esse embate tão flagrante entre as instituições. Então, se o MPF propõe as 10 medidas contra a corrupção, o Senado, que não é besta nem nada também, propõe essa investigação dos supersalários de juízes, promotores e procuradores. Então, é uma briga de foice das grandes, não tem bobo nessa história e tem muito corporativismo. Então, o programa Argumento está de olho e vamos ver como é que se desenrola esse tema, não é? Então, a gente vai ficando por aqui. Até um próximo programa Argumento. Até mais. Tchau.